Enquanto foge de um criminoso, um garoto fracote encontra uma máscara de ouro lendária que lhe dá os poderes de um deus, obrigando-o a lutar ao lado de outros heróis para salvar a cidade sagrada. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Heróis da Máscara Dourada de 2023, então preparem-se, é hora do recap! Enquanto vigiam os portões da cidade sagrada na China feudal, um dos guardas percebe um grupo de inimigos se aproximando e tocam os tambores, alertando Ji Hao, o líder dos heróis da Máscara Dourada. Antes de iniciar a luta, o homem dá a chance de Kuni recuar, afirmando que ainda pode poupar ele e seus soldados. Mas o vilão se recusa a retroceder e afirma que está ali pela espada de Jade. Ji Hao diz que a cidade é sagrada e que não pode permitir a sua entrada, porém Kuni responde que só quer a espada e ordena que seus homens ataquem, obrigando o líder dos guardiões a vestir a sua máscara. Com seu poder de telecinese, Ji Hao para os oponentes em pleno ar, fazendo eles se baterem e jogando-os para longe. Nesse momento, os outros heróis da Máscara Dourada aparecem e Ji Hao lidera o grupo, dizendo o que cada um deve fazer. Quando os inimigos se aproximam, Zul se transforma em um cachorro e corre até eles, assumindo a forma de uma cobra e prendendo um dos oponentes. Enquanto Ji Hao luta com sua espada, Aesop utiliza seu Mjolnir radioativo para desmaiar os oponentes. Conforme os inimigos se aproximam, Lee utiliza o seu arco e Zuma suas esferas mágicas para repelir todos eles. Depois que Ji Hao e seus parceiros derrotam a maior parte dos seus soldados, Kuni pega uma pequena estátua e receita um encantamento que faz o objeto se transformar em um monstro meio zebra, meio crocodilo. Além desse monstrengo demente, Kuni também envia seu tigre alado para ajudar, deixando Lee encurralada. Para salvar sua filha, Ji Hao pula na frente dela e começa a lutar com o felino, mas acaba se distraindo e é pisoteado pelo outro monstro. Tentando salvá-lo, Lee dispara uma flecha bem no rosto da criatura, fazendo ela sair de cima de seu pai. Mesmo ferido, Ji Hao pede para os outros continuarem, e Zul se transforma em uma cobra para segurar a mandíbula da fera, permitindo que Zuma a derrube com suas esferas e Aesop acerte uma martelada na cabeça do monstro. Para finalizar, Lee acerta um ataque fatal e Ji Hao consegue se levantar mesmo machucado, utilizando seus poderes para fazer o inimigo levitar e soltando-o do alto. Depois do impacto, a criatura volta a ser uma estátua e Ji Hao cai totalmente derrotado. Ao ver que Kuni está dando risada, Lee fica furiosa e dispara várias flechas contra o inimigo, mas ele consegue rebater todas sem dificuldades e sai andando. Assim que ele parte, Ji Hao utiliza seus últimos momentos para pedir para que Lee encontre o próximo portador da Máscara Dourada, afirmando que o futuro do planeta depende disso. Na América, um garoto chamado Charlie acorda cedo pela manhã e sai do seu esconderijo, andando pelas ruas enquanto furta algumas coisas dos bolsos das pessoas. De volta à China, Lee leva a máscara de seu pai até Yu Fu, o rei da cidade. Ao ver a tristeza da garota, o ancião diz que ela deve honrar Ji Hao e seguir o caminho que a máscara indicar, afirmando que só assim ela encontrará o herói que precisa. Assim que ele termina de falar, um portal se abre diante dela e a leva para o outro lado do mundo, onde ela começa a procurar pelo novo portador da máscara. Enquanto Lee anda pelas ruas, Charlie é capturado por Turman, o guarda-costas de Rizzo, um mafioso que começa a cobrar do garoto por toda a fiança que pagou para libertá-lo. Ainda assim, Charlie se recusa a pagar e Rizzo ameaça, dizendo que quebrará suas duas pernas caso ele não tenha o dinheiro, jogando-o para fora do carro sem perceber que o garoto roubou seus sapatos. Quando se dá conta disso, Turman começa a perseguir Charlie, enquanto Lee continua procurando pelo novo portador da máscara. Olhando de longe, a garota vê Charlie entrando em um beco e aponta a máscara para ele, que acende quase que instantaneamente. Mesmo decepcionada por ele ser um criminoso, Lee decide levá-lo até Yu Fu e salva Charlie de ser capturado, puxando-o pro portal. Quando finalmente chega do outro lado, o garoto se depara com um trio de crianças
que começam a falar sobre o mau cheiro dele. Guiando a carroça, Lee leva Charlie para dentro dos portões da cidade e mostra a chave do portal, revelando que depois que atravessaram, eles foram parar no continente asiático, 4.000 anos no passado. Após subir as escadas da esperança, Lee leva Charlie até Yu-Fu, que fica bastante animado ao conhecê-lo. Depois de apresentar a cidade, o rei ancião diz que precisam proteger a espada de Jade, e o apresenta aos seus mais novos aliados, os outros heróis da Máscara Dourada. Após as apresentações, Yu-Fu diz que a cidade está em perigo, e que se Kuni pegar a espada, poderá viajar através do espaço e do tempo, condenando toda a existência. Por conta da grande responsabilidade, Charlie também pergunta sobre os benefícios, querendo saber qual será o seu salário e se vai ter algum direito. Porém, Yu-Fu diz que não sabe nada sobre isso. Como não vai ter pagamento, Charlie recusa o convite e começa a ir embora da cidade. Enquanto procura por um portal, o garoto rouba frutas de alguns comerciantes, mas Zu consegue recuperar tudo e devolver pro dono, dizendo que ele não pode mais fazer isso. Além de Zu, a Soap também vai até o garoto e tenta convencê-lo a ficar, dizendo que precisam dele para salvar a humanidade. Ainda assim, Charlie continua recusando e se joga em um barco, porém Zuma consegue trazê-lo de volta para cima da ponte. Zu aproveita para oferecer a máscara e Charlie pergunta por que iria querer uma máscara pintada de ouro, mas a Soap o corrige, dizendo que os artefatos são de ouro maciço. Ao ficar sabendo disso, o garoto imediatamente muda de ideia e diz que aceita ajudar as pessoas, mas Lee diz que sabe o que está planejando e que vai ficar de olho nele, sem perceber que Charlie pegou sua chave de portal. Agora que tem um novo membro na equipe, os heróis da Máscara Dourada vão até Ellen, mãe de Soap e a cozinheira oficial do grupo, que alimenta Charlie com um tofu picante. Depois da refeição nada convencional, os heróis vão para suas camas e Lee recolhe a máscara de todos, colocando dentro do baú mágico, onde ficam guardadas durante a noite. Antes de dormir, Charlie pergunta sobre Kuni e a Soap conta que Yu-Fu criou os portais para trazer pessoas brilhantes de outras eras, para deixar a cidade sagrada ainda melhor. Por conta desses portais, Kuni conseguiu invadir o lugar e desde então tem tentado roubar a espada de Jade, para acessar a árvore da vida e conseguir viajar entre reinos, dominando todas as civilizações. Depois da história, Charlie vai dormir, achando que poderá acordar a hora que quiser, mas Lee o acorda antes do amanhecer para iniciar o treinamento. Apesar do garoto querer aprender a lutar, Lee diz que primeiro ele precisa entender o motivo de ter recebido a máscara e tenta ensiná-la a meditar. Durante as aulas, Kuni volta a atacar a cidade e eles precisam pular para a parte prática. Com um bisão mutante, o vilão começa a atacar o portão, mas os heróis da Máscara Dourada aparecem para impedi-lo. Montado em Zu, Lee corre na direção do monstro mutante e acerta algumas flechas, mas a criatura não sofre nenhum dano e continua indo para cima deles. Com medo, Zu começa a recuar e deixa o monstrengo acertar outra chifrada no portão, destruindo as dobradiças. Sem saber o que fazer, Charlie coloca sua máscara tentando fazer ela funcionar, mas falha miseravelmente. Enquanto a criatura de Kuni dá mais uma cabeçada, o garoto vê um pano vermelho dentro do muro e decide utilizar isso ao seu favor, correndo até o tecido. Com o portão prestes a ceder, os outros 4 heróis unem forças para tentar impedir o monstrengo, mas ele não sofre nenhum dano e consegue entrar na cidade. Agora que o caminho está livre, o bode bugado avança para cima de Lee, que é salva no último segundo por Charlie, que utiliza o pano vermelho para atrair o touro mutante pro portão. Enquanto o monstrengo corre para cima dele, Charlie solta o lençol que cai no olho da fera, tampando sua visão e fazendo ele correr com tudo na direção de Kuni. Para não ser atingido, o vilão faz o touro endiabrado voltar a ser uma estátua, ficando parado no meio do caminho. Ao ver o objeto, Lee diz que Charlie deve recuperar a estátua antes de Kuni,
Kuni, mas apesar de tentar, ele acaba tropeçando e cai de cara no chão. Por conta disso, o invasor consegue pegar a estátua, porém Charlie consegue utilizar seus poderes de telecinese para roubar o objeto das mãos dele. Sozinho contra os 5, Kuni não vê opções senão recuar, fazendo Charlie ser aclamado como o novo herói da cidade sagrada. Para comemorar, Ellen prepara um ensopado apimentado para todos. Aproveitando que seus companheiros estão distraídos, Charlie tenta pegar o baú com as máscaras, mas é flagrado por Ellen, que o obriga a jantar com os outros. Durante a refeição, Charlie aproveita para conhecer melhor os seus companheiros e pergunta para Zu em quantos animais ele consegue se transformar. Zuma então explica que os poderes são baseados no zodíaco chinês, mas que apesar disso ele não tem coragem de se transformar em um dragão, pois tem medo de altura. Zu nega e diz que ainda está se aperfeiçoando, porém Zuma diz que ele está mentindo e os dois começam a brigar, só parando quando Ellen manda. Na manhã seguinte, o grupo de heróis começa a lutar contra os golems de lama e não percebem quando Kuni invade a cidade pelo outro lado. Após passar pelos soldados na muralha, o vilão e seu tigre alado vão até o centro e ativam um monstro que suga tudo ao seu redor, cuspindo de volta em uma rajada de energia. Ao ver a criatura, Ellen pede para que as crianças avisem aos heróis enquanto Yu Fu ordena que os guardas evacuem os cidadãos. Do lado de fora, Charlie e os outros terminam de derrotar os golems de lama e ouvem a gritaria dentro do muro. No centro da cidade, Kuni aproveita a confusão para ir direto pro templo, mas é avistado pelas crianças, que ficam encarregadas de contar tudo aos heróis. No caminho pro templo, Kuni é impedido por Ellen, que joga uma concha na cabeça do tigre branco. Perto do portão, os heróis estão enfrentando o monstro com poderes de um buraco negro, quando o trio de crianças chega para falar sobre Kuni. Para impedi-lo, Lee diz que vai até ele junto com Zu, enquanto Charlie e os outros dois lutam contra o troll de argila. Ao ver que quem está bloqueando seu caminho é apenas uma senhora, Kuni ordena que o tigre a capture e começa a ridicularizá-la, mas o plano de Ellen nunca foi impedi-lo e sim ganhar tempo. Nesse momento, Lee e Zu chegam para impedi-los e Kuni decide capturar Ellen como prisioneira, a levando para sua fortaleza. Enquanto isso, os 3 heróis restantes continuam lutando contra um buraco negro de argila. Observando o jeito que o monstro luta, Charlie percebe que ele funciona como um triturador de lixo e sugere jogar em algo de metal para dificultar a digestão. Para isso, a Soap pega uma estátua de bronze maciça e tenta jogar no monstrengo, mas ele é mais rápido e começa a sugar os heróis. Para salvar os seus amigos, Charlie salta por cima da estátua e utiliza seus poderes para jogar o objeto na boca do troll, entupindo o monstro triturador. Sem conseguir jogar as coisas fora, o golem de argila entra em colapso e explode, criando uma onda de choque que Charlie precisa conter com seus poderes. Apesar da cidade estar salva, Lee conta sobre o que aconteceu com Ellen e os 5 heróis decidem resgatá-la. Antes de partir, Yu Fu diz que o caminho é assombrado pelos fantasmas famintos, criaturas sombrias que se alimentam de poder. Por conta disso, Yu Fu diz que eles não devem usar máscaras, e Charlie ironiza a situação, mas o ancião diz que os fantasmas consomem o poder das máscaras e depois os seus usuários, reafirmando que eles não devem utilizar os artefatos. Com as máscaras guardadas no baú mágico, o grupo começa a jornada em uma carroça puxada por Zu. Durante a noite, o grupo para acampar e Charlie encontra Lee tentando se comunicar com o espírito de Jihao. Ao perceber a presença do rapaz, a garota pede para que ele sente e diz que está feliz por ter errado, pois tinha certeza de que Charlie jamais poderia ser um herói. Depois de um pouco de conversa, o garoto deixa o seu celular cair e Lee vê a foto dos pais dele, perguntando o que aconteceu com o casal. Charlie então conta que perdeu os pais em um acidente de carro e que vive sozinho nas ruas desde então. Lee pergunta se ele ainda pensa assim e Charlie diz que não tem certeza, pois gosta dos heróis como se fossem membros de sua família. Na manhã
manhã seguinte, eles continuam viagem até chegar na montanha, onde vivem os fantasmas famintos. Antes de entrar no lugar, Lee pega a máscara de cada um deles e guarda no cofre, obrigando a Aesop a carregar a carroça pelo restante do caminho. Enquanto atravessam o lugar, o grupo começa a ouvir gritos de desespero e se aproxima para investigar, descobrindo que os soldados de Kuni estão saqueando uma vila de fazendeiros, roubando a comida de famílias pobres. Ao ver essa injustiça, Zuma sugere pegar as máscaras e Lee nega, dizendo que vão chamar a atenção dos fantasmas e que devem se concentrar na missão principal. Ainda assim, o grupo de heróis decide lutar sem as máscaras e correm para a ação, exceto Charlie, que é proibido de sair de perto da carroça por Lee. Mesmo desarmados, os heróis conseguem lutar com os soldados e derrubam a maior parte deles, fazendo-os recuar. Para impedi-los de fugir, Aesop começa a correr atrás da carroça, que começa a acelerar na direção de Zuma. Para impedir que o amigo seja atropelado, Aesop segura a roda da carroça, que para a poucos centímetros de Zuma, mas isso faz com que ele fique em desvantagem e ambos são capturados. No topo de uma casa, Lee chega para salvar uma garota e começa a lutar contra um soldado mesmo estando desarmada, conseguindo derrubá-lo. Ainda assim, os heróis estão em desvantagem numérica e logo Lee também é cercada. Na carroça, Charlie está prestes a voltar para a América com um baú quando vê Lee sendo cercada pelos soldados. Ao ver isso, ele decide pegar a sua máscara e utiliza os poderes para salvar os seus amigos, o que faz os espíritos famintos despertarem. Apesar disso, Charlie consegue lidar com todos os soldados sozinho, salvando o vilarejo inteiro e seus amigos. Mesmo que os outros o parabenize, Lee briga com Charlie por ter usado a máscara e pergunta por que ele estava carregando o baú. Antes que o rapaz responda, os fantasmas aparecem e começam a persegui-los, obrigando os heróis a fugirem pela floresta de bambus. No meio do caminho, Aesop passa por cima de uma pedra e derruba as máscaras, precisando voltar e pegar o baú com as próprias mãos. Por conta disso, ele é capturado pelos espíritos famintos e Charlie precisa utilizar os seus poderes para salvá-lo, mas não consegue fazer o mesmo com o baú. No mar de nuvens, o grupo sobe no bote e começa a remar para longe, não percebendo que Kuni está observando tudo dos ares. Depois que eles partem, o vilão pega o baú com as máscaras e volta para sua fortaleza. Enquanto remam pelas nuvens, os heróis da Máscara Dourada passam próximo a uma nuvem de tempestade e quase caem em um furacão. Apesar disso, o buraco é pequeno e eles conseguem escapar com relativa facilidade, mas acabam caindo em um outro maior logo em seguida. Mesmo precisando de um pouco mais de esforço, eles conseguem sair do tornado e voltam a navegar pelas nuvens, chegando na fortaleza de Kuni do outro lado. Quando saem do bote, o grupo encontra Ellen e Lee avisa que é uma armadilha, mas Charlie ignora e vai resgatar o Tritão. Junto com ele, os outros também avançam e acabam sendo cercados pelo exército de Kuni. Enquanto ironiza o fato deles irem até ali sem máscara, o vilão ainda chama o grupo de burro e diz que eles ainda não perceberam que tem um traidor entre eles. Confusa, Lee pergunta do que ele está falando e Kuni diz que ela pode ouvir direto de Charlie. O garoto então diz que realmente foi levado pela ganância, mas que superou isso e que agora seus amigos são o que importa. Ao ouvir isso, Lee se lembra que ele estava com um baú na fazenda e o acusa de ter tentado roubar todas as máscaras. Enquanto Charlie tenta se explicar, Kuni diz que está na hora da ação e ordena que seus homens vão pra cima dele. Sendo o único que ainda tem máscara, Charlie tenta derrotar os soldados, mas está em menor número e não consegue sozinho. Pensando em como estragou tudo, o rapaz decide abandonar a missão e utiliza a chave para abrir um portal de volta para o seu tempo, sendo seguido por Aesop, que quer convencê-lo a continuar. Em um beco qualquer, Charlie sai do portal e vai andando até o antigo escritório de seus pais. No lugar, o garoto joga a máscara em uma caixa e deita no sofá, não percebendo que Rizzo está sentado na cadeira logo atrás dele. Quando ouve o mafioso,
Charlie tenta correr, mas é impedido por Thurman, que começa a procurar algo valioso pelo lugar. Durante sua busca, Thurman encontra a máscara de ouro e entrega para Rizzo, que pisa nas costas de Charlie. Nesse momento, a Soap aparece e Rizzo tenta ir para cima dele, mas é nocauteado por um golpe do Tritão. Ao ver a força do monstrengo, Thurman foge e deixa os dois heróis sozinhos. Feliz ao rever o amigo, Charlie fica motivado a continuar e decide voltar para a China. Na fortaleza de Kuni, os heróis da Máscara Dourada estão prestes a serem assados na fornalha quando Charlie chega para salvá-los. Apesar disso, Kuni já foi para a cidade e eles precisam correr para impedi-los. Com pressa, o quarteto começa a enfrentar os soldados, enquanto Charlie recupera suas máscaras, devolvendo os artefatos para os seus verdadeiros donos. Com seus poderes, eles conseguem derrotar os capangas de Kuni e escapar da fortaleza, mas o vilão ainda está muito à frente. Sabendo que não conseguirão chegar a tempo de impedi-lo, o grupo tenta convencer para que Zu utilize sua forma dragão. Na cidade, Kuni solta alguns dos seus monstros de lama na muralha e vai voando até Yufu. Na fortaleza, Charlie diz que Zu não pode ficar com medo de fracassar para sempre e consegue convencê-lo a enfrentar o seu pavor de altura, se transformando em uma mini versão de Shenlong que começa a voar para a cidade sagrada. No centro da cidade, as crianças começam a ser perseguidas pelas cobras e golems de lama de Kuni. Tentando escapar, eles sobem em uma carroça e atravessam a cidade, mas acabam se acidentando e são cercados por uma das Najas. Nesse momento, os heróis chegam e Zu carrega a serpente pro alto, a soltando nas alturas. No chão, os outros 4 heróis lutam contra o exército de lama, conseguindo derrotar todos com extrema facilidade. No templo, Kuni acorrenta Yufu e vai andando até o portal, onde finalmente consegue pegar a espada de Jade. Nesse momento, os heróis aparecem e tentam convencê-lo a se afastar do portal, mas agora ele está muito mais poderoso e consegue resistir aos 5 sem nenhum esforço. Com o poder da espada, ele consegue remover a máscara de todos os heróis dourados. Se sentindo vitorioso, Kuni ordena que Charlie junte todas as máscaras e começa o seu discurso de vilão, não percebendo que o garoto ainda está com seu artefato. Com os poderes de telecinese, Charlie consegue desarmar o vilão, que é segurado por Aesop e Izuma. Após pegar a espada, o rapaz diz que ele vai se arrepender de tudo o que fez e utiliza a espada para abrir outro portal, somando aos poderes da sua máscara para jogá-la em outra dimensão. Agora que Kuni já se foi, Charlie devolve a espada ao rei Yufu, que agradece a todos, coroando-os como os maiores heróis que a China já viu. E galera, mas e vocês, qual máscara gostariam de ter? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!